Josué capítulo 7, a partir do verso 1. Do verso 1 ao verso 1 ao versículo 13. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Amém, queridos? Pai de amor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que nós precisamos da Tua graça, Pai, da unção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu peço essa graça para comunicar a Tua palavra, Pai, de forma clara, que a Tua igreja entenda, receba. Pai, para que o coração dos meus irmãos também seja preparado agora como uma boa terra, para receber a Tua palavra, Pai, e gere as devidas mudanças que o Senhor quer nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que gere cura, gere restauração, quebrantamento, arrependimento, gere mudanças em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Pai, usa a minha boca, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer comunicar à sua igreja nesta manhã. Em nome de Jesus, eu sei, Pai, que se não for pela Tua graça e a Tua unção, Pai, é apenas um ensino, apenas uma palavra, mas pela Tua graça e a Tua unção, Pai. Essa palavra é viva e transforma as nossas vidas, e assim eu oro ao Senhor, Pai, para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor tome essa palavra e ministre aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós passamos por esses dias nesse texto, vocês estão lembrados? Na leitura do nosso Bíblia 360, nós fazemos todos os dias, nós passamos, faz poucos dias, nós passamos por esse capítulo aqui de Josué. E me veio ao coração, queridos, para compartilhar essa palavra ao seu coração. Uma palavra, queridos, que fala sobre uma unção de conquista sobre as nossas vidas. Amém? É essa palavra que eu quero compartilhar ao seu coração, uma unção de conquista. Quando a gente fala de unção, amados,
O que é unção, pastor? A unção é o poder de Deus operando nas nossas vidas, queridos, que nos capacita a gente viver de acordo com a vontade de Deus e também nos capacita, queridos, para ministrar a sua palavra de forma eficaz. Sem a unção, queridos, nós não somos nada, nós não podemos nada. Nós precisamos dessa unção sobre as nossas vidas. Amém, queridos? A unção é um poder, é poder de Deus sobre as nossas vidas, mas é um poder que nos é dado com propósito. É um poder que nos é dado com propósito. Você pode repetir isso comigo? A unção é um poder que nos é dado com propósito. Amém? Que propósito é esse, queridos? O propósito da gente ser conhecido, ser afamado, da gente ser o cara, o bambambam, é esse o propósito? Que propósito é esse, queridos? A unção nos é dado com propósito. Um exemplo, Moisés, queridos, Moisés recebeu o poder de Deus, recebeu a unção de Deus para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Ele foi ungido por Deus, recebeu o poder de Deus para que tirasse o povo da escravidão do Egito. A história de Gideão, quando nós lemos Gideão, que recebeu o poder de Deus, unção de Deus, para quê, queridos? Para ter vitória sobre os seus inimigos que estavam oprimindo o povo de Israel, saqueando o povo de Israel. Gideão recebeu poder, graça de Deus, unção de Deus, né, para ter vitória sobre os seus inimigos. A igreja, queridos, hoje, que somos nós. Queridos, há uma unção de Deus à nossa disposição. Há poder de Deus à nossa disposição. Poder, queridos, para curar, poder para libertar, poder para curar os enfermos, poder para libertar aqueles que estão cativos. Amém? Há um poder de Deus sobre as nossas vidas. Atos capítulo 1, verso 8, aquele texto que nós conhecemos bem, que fala, mas recebereis poder, graça, unção de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? E sereis minhas testemunhas. Poder para que a gente venha testemunhar, mas não apenas de palavras, não com palavras persuasivas, não com palavras eloquentes, mas poder, queridos, para que a gente venha testemunhar de maneira eficaz, né, da salvação que há em Cristo Jesus. E como eu disse aqui também, tem um outro texto, vou só citar, Marcos 16, do 15 ao 18, que vai falar sobre isso, queridos, que Ele nos deu poder, graça, para orar pelos enfermos e esses serem curados. Poder para orar em novas línguas, poder, queridos, para levar saúde àqueles que estão doentes, para colocar em liberdade aqueles que estão cativos. Há um poder à disposição da igreja, queridos. Há uma unção à disposição da igreja. Amém, amados? Mas hoje em especial eu quero falar sobre essa unção de conquista. Essa unção que eu vejo aqui, queridos, que foi dado na vida de Josué, que foi dado ali ao povo de Israel juntamente com Josué. Amém? Só para vocês entenderem um pouquinho antes do capítulo 7, no versículo 6, nós vamos ver ali, a hora que você pega para ver a história, você vai ver que é o povo de Deus ali, eles estão entrando na terra de Canaã, e eles entram ali e conquistam a primeira cidade, que é a cidade de Jericó. A primeira cidade, e nessa cidade eles receberam uma direção de Deus, para que eles entrassem ali, né, destruíssem tudo, consagrassem tudo ao Senhor, a destruição. A primeira cidade que eles entrassem, era para ser consagrada ao Senhor, a destruição. Eu quero que você leia um texto comigo, só um pedacinho que vai falar sobre isso. Aí em Josué, no capítulo 6, Josué capítulo 6, do versículo 17, queridos, versículo 17, até o verso 20. Diz assim, a cidade com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, vocês trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata
Todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Amém, queridos? Essa era a primeira cidade que eles deveriam entrar, conquistar, mas não poderiam tomar posse de nada. Quando você pega para você ver no contexto de toda a Bíblia aqui sobre as leis da guerra, quando você vencia os seus inimigos ali, vocês tomavam posse dos despojos. Mas essa primeira cidade não era para eles se apossarem. Era para destruir tudo, e essas coisas, esses utensílios que nós lemos, era para ser levado ao templo, consagrado ao Senhor. Eles não poderiam se apossar. O que eu quero dizer com isso para vocês, meus amados? Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês sobre essa ativação da unção de conquista sobre a nossa vida. Assim, queridos, como a Josué ele recebeu poder, unção de Deus, para liderar seu povo, para conquistar algo que era promessa. A terra de Canaã era uma promessa que Deus tinha feito ao seu povo. Vocês vão entrar, vocês vão tomar posse. Terra que mana leite e mel, terra de fartura. Foi uma promessa de Deus ao seu povo. E Deus deu a Josué, deu ao povo de Israel, poder para se apossar daquilo. Graça, unção. Porque apesar de Deus ter dado essa promessa, queridos, não era algo automático. Eles precisariam entrar e precisariam tomar posse do que Deus deu para eles. E para isso, queridos, eles enfrentariam ali inimigos. Jericó, a primeira cidade ali, uma cidade fortificada, de muralhas ali intransponíveis. Diz o texto, quando você vai ler lá, que havia gigantes no lugar, que havia um povo alto, um povo forte, mas aqui diz o texto que eles receberam graça de Deus, poder para que entrassem e tomassem posse daquilo que Deus tinha dado para eles. Essa unção, esse poder foi dado sobre a vida de Josué. Amém? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Esse mesmo poder, essa mesma unção, para que a gente se aposse daquilo que Deus nos prometeu como igreja, tanto de forma generalizada, como de forma pessoal, está à nossa disposição. Existe uma unção, existe um poder que está disponível aos filhos de Deus, queridos, para que a gente se aproprie, para que a gente tome posse daquilo que é promessa de Deus para mim e para você. Você crê nisso, queridos? Tem essa unção de Deus sobre as nossas vidas. Mas essa unção, queridos, ela não é ativada nas nossas vidas de forma automática, mas ela é ativada em nossas vidas através da obediência. É uma obediência que vem, como diz em Romanos capítulo 1, verso 5, uma obediência que vem pela fé. Essa unção ela é ativada dessa maneira, queridos. Eu preciso crer naquilo que Deus me diz. E as minhas atitudes, queridos, elas precisam demonstrar aquilo que eu creio. Mais uma vez, essa unção ela não é ativada só porque você aceitou a Cristo, você é filho, porque Deus te prometeu que vai acontecer de maneira automática, mas você precisa crer. E as suas atitudes precisam demonstrar que você crê, que você confia naquilo que Deus te prometeu e que tem uma unção disponível para mim e para você, para que a gente se aproprie de todas essas boas promessas. Não é de maneira automática que isso acontece. Amém? Nesse texto que eu li aqui de Josué, capítulo 6, do verso 17 até o verso 19, tem algumas orientações para o povo. Vocês vão entrar, vocês não vão tomar posse de nada, vocês vão destruir ali, era para aniquilar aquele povo. Então tinha uma direção para que eles entrassem e tivessem vitória sobre os seus inimigos. Não era de qualquer forma. A gente pega para ver aqui no contexto também, eles tiveram que, ali eles rodearam a cidade, queridos, durante 7 dias, durante 6 dias rodearam uma vez ali, diz que se tocava as trombetas, no 7º dia rodearam a cidade por 7 vezes, tocaram as trombetas, diz que aí o povo num forte grito, ao som das trombetas, depois da 7ª vez que rodearam, diz que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Eu não quero entrar em detalhes sobre essa simbologia, mas o que eu quero enfatizar com vocês é o que? Teve uma direção de Deus. Eles entraram, eles conquistaram, mas para eles entrarem e conquistarem, teve uma direção. E para que eles tivessem vitória, entrassem, derrotassem os inimigos, tomassem posse do que já era uma promessa de Deus, eles tiveram que seguir essa direção.
Amém, amados? E aí eles tomaram posse daquilo que Deus tinha para eles. Amém? As muralhas de Jericó, queridos, se você for estudar um pouquinho aí sobre elas, eram muralhas, queridos, intransponíveis, né? E elas, deixa eu só ver um relato aqui, falar sobre as muralhas aqui, ó. As muralhas eram uma muralha dupla. Os dois muros ficavam separados um do outro por uma distância de 5 metros. O muro externo tinha 2 metros de espessura e o interno tinha 4 metros de espessura. Os dois tinham cerca de 10 metros de altura. Eles eram construídos não muito solidamente sobre alicerces defeituosos e desnivelados, com tijolos de 10 centímetros de espessura por 30 a 60 centímetros de comprimento. Assentados em argamassa de lama, eram ligados entre si por casas construídas de través na parte superior, como a gente vê lá a casa da prostituta Raabe, né, sobre o muro. Então eram muralhas, queridos, que humanamente aí falando, era algo muito difícil de se romper aquelas muralhas, né, para vencer os inimigos. Depois você pega e estuda mais um pouquinho sobre essas muralhas. Agora você acha que essas muralhas vieram ao chão porque o povo gritou? Vieram ao chão por ao toque das trombetas, né? Vieram ao chão porque o povo deu 7 voltas, né, em volta ali da cidade, ou durante 7 dias eles rodearam a cidade. Por que essas muralhas vieram ao chão? E eles atacaram e tiveram vitória sobre os seus inimigos, queridos. Como eu disse, eu não quero entrar profundamente aqui na simbologia disso, mas eles seguiram, apesar de já ter uma palavra de conquista, de promessa de Deus, eles seguiram uma direção. Com isso eu quero dizer para vocês, queridos, há uma unção de conquista sobre a minha e sobre a sua vida. Tem promessas que nós temos, tem promessas generalizadas que é para a igreja, e eu acredito que tem coisas que Deus falou com você pessoalmente. E o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que essas promessas, elas são ativadas, essa unção para que a gente se aproprie do que Deus nos prometeu, ela não é automática, mas ela é ativada na medida que nós obedecemos, e uma obediência que vem mediante a fé. Nós confiamos na direção de Deus, e porque nós confiamos, nós andamos em obediência. Muitas vezes nós estamos vendo uma circunstância difícil, é algo que parece absurdo, como esse povo aqui, dando a volta ali, as voltas em volta da cidade de Jericó, dessas muralhas aqui, olhando de maneira humana, era muito difícil eles entrarem ali e conquistarem, mas eles seguiram uma direção de Deus, e tiveram vitória. E aqui eu quero dizer isso para mim e para você, queridos, tem uma unção de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, tem uma unção de Deus, aliás, eu quero dizer, disponível para todos os filhos. E é vontade de Deus, queridos, que essa unção seja ativada para que a gente se aproprie e tome posse daquilo que Deus nos prometeu. Porque o nome de Deus é glorificado quando nós somos pessoas frutíferas. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Deus quer que sejamos um povo frutífero. Deus quer que nós venhamos viver cada uma das suas boas promessas para as nossas vidas. Não é para a nossa glória ou simplesmente para o nosso deleite, queridos, mas porque quando é promessa de Deus e nós vivemos essas promessas, o nome de Deus é glorificado. Pessoas são abençoadas, pessoas são alcançadas de todas as formas. Mas eu quero que você guarde isso, essa unção, esse poder, para que a gente tome posse do que Deus conquistou, é ativada mediante, queridos, a obediência que vem pela fé, como esse povo seguiu a direção do que Deus deu e tomou posse daquilo que Deus tinha prometido a eles. Amém, amados? Mas em segundo lugar eu quero falar para vocês, que da mesma forma que essa unção, ela é ativada mediante essa obediência que vem pela fé, a gente olha no texto, queridos, e a gente vê também que essa unção, através da obediência, né, que vem pela fé, ela pode ser comprometida, queridos, da mesma maneira quando a gente não confia, quando a gente despreza o que Deus nos deu, consequentemente a gente não confia, a gente não obedece, a gente não segue aquela direção que Deus nos deu. E nisso, da mesma maneira, a gente pode comprometer essa unção que é ativada sobre as nossas vidas.
Amém? E não se apropriar daquilo que Deus nos prometeu. Olha o capítulo 7 e o versículo 1. Capítulo 7, verso 1, aí de Josué. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. E quando eu falo dos israelitas, na verdade aqui foi um homem, Acã. E aqui eu quero dizer para você, eu já trouxe uma mensagem até com base nesse texto. Queridos, muitas vezes as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, né, isso pode afetar a sua família. Isso pode afetar outras pessoas. Isso pode afetar a sua casa. Isso pode afetar, sim, os seus irmãos, a sua igreja. Isso pode afetar, como o pecado desse homem, Acã, afetou o povo de Israel. Amém? Mas aqui o texto diz que Acã foi infiel e se apossou daquilo que não era para ele se apossar. Amém? Isso pode acontecer, queridos, com as nossas vidas também. O que eu vejo aqui? Eu quero que você leia mais um texto comigo aqui. Aí em Josué mesmo, capítulo 7. Josué capítulo 7. O verso 20 e o verso 21. Josué 7, verso 20 e o verso 21. Diz assim: Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Houve cobiça no coração de Acã, queridos. Apesar de Deus ter dado uma direção, né, que não era para eles se apossarem de nada. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Tudo tem o tempo certo. Como eu disse aqui, você vendo um pouquinho mais à frente aqui, eles vão tomar outras cidades. Havia liberdade de eles tomarem posse dos despojos de guerra. Mas de Jericó, não. Por que não? Jericó era a primeira cidade. Jericó era primícias ao Senhor. Era consagrada à destruição. Jericó tem uma simbologia, queridos. Jericó era você entregar primícias, você aquilo que é do Senhor, é dar primazia ao Senhor. Depois eles iriam desfrutar dos despojos das outras cidades que eles iriam ali, né, conquistar. Eles poderiam, mas Jericó era consagrada ao Senhor, era primícias ao Senhor. Né? Queridos, tem um tempo que Deus vai nos dar coisas assim para que a gente possa desfrutar. Mas não deixe que nada venha tomar o lugar de Deus no seu coração. A primazia que Deus deve exercer no nosso coração. A prioridade que Deus deve exercer no nosso coração. Porque isso, queridos, da mesma forma, isso pode nos roubar, queridos. E isso pode comprometer essa unção de conquista sobre as nossas vidas. Há uma unção, há um poder de Deus à nossa disposição para que a gente venha viver as promessas deles. Só que quando, queridos, nós deixamos de dar primazia a Deus, nós deixamos de dar prioridade a Deus, isso pode comprometer essa unção de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente venha viver as boas promessas dele na nossa vida. Amém, queridos? Então guarde isso no seu coração. Quando a unção de conquista, querida, é comprometida em nossas vidas, como consequência do pecado, a gente observa no texto aqui, que às vezes até o que parece fácil, queridos, até aquilo que parece fácil se torna difícil. E a gente acaba sofrendo perda, né? A gente sofre perdas com as quais com certeza não era da vontade de Deus. A gente vê aqui no primeiro instante, quando eles entram na cidade de Jericó, o que parecia impossível, com essa unção de Deus, com essa graça de Deus, né? Eles conquistaram algo que parecia impossível. Em contrapartida, depois que eles conquistaram Jericó, eles foram para outra cidade, a cidade de Ai. Aos olhos dele, falou, puxa vida, você vê Josué falando aqui, ó,
não cansa todo o exército, não. Não precisa. Manda só 3.000 homens ali, é o suficiente. Não precisa nem cansar todo o exército. Né? O que aconteceu, queridos? O que aconteceu com eles? Diz que os seus inimigos os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Quando essa unção de conquista, queridos, é comprometida nas nossas vidas, até algo para um povo que conquistou ali a cidade de Jericó, depois para ir conquistar essa cidade de Ai, era algo que era para ser simples e fácil, né? Só que aqui, quando essa unção é comprometida, queridos, até algo que é simples, às vezes fica complicado. E de repente pode ter coisas nas nossas vidas, queridos, que parece até algo simples. E a gente começa às vezes até a confiar na força do nosso braço. A gente começa a se apoiar e confiar na nossa força para conquistar essas coisas. E às vezes não consegue, parece que não rompe, parece que não vai. Algo que era para ser simples. Mas por quê? Porque essa unção de conquista foi comprometida. E quando ela é comprometida, às vezes a gente fica tentando fazer as coisas na nossa força. A gente fica tentando fazer as coisas na força do nosso braço. Amém, amados? E não é na força do nosso braço, como diz, sem mim nada podeis fazer, diz a palavra do Senhor. Podemos até ser pessoas bem intencionadas, amados, que fazem o bem a outras pessoas, mas se Deus não for prioridade nas nossas vidas, queridos, não basta sermos pessoas com boas intenções, pessoas bem intencionadas. O que Deus quer de mim e de você é que Ele seja prioridade. Ele precisa ser a prioridade. Como eu disse aqui, Jericó tinha um simbolismo. Jericó era primícia. Jericó significava dar primazia a Deus. Amém? Às vezes você fala, pastor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu tenho servido ao Senhor, eu tenho sido assim um bom marido, eu tenho sido uma boa esposa, eu tenho andado corretamente, eu tenho abençoado pessoas. Mas você sabe, queridos, que às vezes pode acontecer tudo isso, e Deus ainda não está sendo prioridade no seu coração. Eu me lembro daquela passagem do jovem rico que vai até Jesus, se lembram disso? Um jovem rico que chega até Jesus e fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Enfim, Jesus fala alguns dos mandamentos e ele fala, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha mocidade. Quando você olha diz que Jesus o olhou e o amou, mas falou para ele, ainda te falta uma coisa. Vá, vende tudo que tem e dê aos pobres. Depois você vem e me segue. Quando você observa o texto, queridos, dá para a gente ver, tudo indica que era um bom jovem. Vamos colocar para o nosso tempo, era um bom crente. De repente ajudava as pessoas, ou como diz o texto, honrava pai e mãe, ajudava as pessoas. Era uma pessoa ali que se olhasse para ele e falar, é o crente. O cara é crente, o cara dá bom testemunho. Só tinha uma coisa, queridos. O Senhor não era prioridade no coração dele. Porque quando o Senhor tocou naquilo, Jesus não queria ver ele na miséria, sem nada, né? Mas Jesus tocou em algo que era prioridade no seu coração. Porque quando Jesus dá essa palavra, diz que ele abaixou a cabeça triste e se afastou de Jesus. Amados, de repente você está sendo um bom crente, um bom marido, um bom filho, tem ajudado as pessoas, tem se envolvido na obra, né, tem dado um testemunho assim, glória a Deus, isso é importante e faz parte. Mas será que Jesus tem sido a prioridade no seu coração? Será que Ele realmente é primazia? Será que se Ele te pedir algo, seja o que for que Ele te pedir, você está disposto a entregar, a renunciar, a abrir mão do que for preciso? Será que Ele tem tido a prioridade no seu coração, no nosso coração? Porque essa unção de conquista, queridos, ela é ativada nas nossas vidas também. Quando Deus é primazia. E Ele requer isso das nossas vidas. Isso não é uma opção. Ele requer essa primazia nas nossas vidas. E com isso eu queria que você atentasse para isso. Será que Ele tem sido a prioridade no seu coração? Às vezes você tem vindo domingo após domingo. Como eu disse, tem buscado ser um crente fiel. Mas será que Ele é a prioridade? Será que não tem algo, alguém ou alguma coisa que está no lugar, tomando o lugar dele no seu coração? Seja pessoas ou seja alguma coisa, será que não tem algo que está tomando esse lugar? Amém, queridos?
Quando a unção de conquista é comprometida, queridos, como eu disse aí, como consequência do pecado, até o que parece fácil começa a se tornar difícil. E a gente sofre perda, que às vezes a gente não era para a gente sofrer, como eles sofreram perda. 36 morreram, queridos. Tem situações na nossa vida que às vezes a gente está perdendo, que às vezes não era para a gente perder. Não era para a gente perder, queridos. Mas por causa dessa unção comprometida nas nossas vidas, às vezes nós estamos sofrendo perdas que não era para a gente ter. Ok? Em terceiro lugar, eu quero que você veja comigo aí, Josué capítulo 7. O verso 10 ao verso 13. Josué 7, versículo 10 ao verso 13. O Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso, repete comigo, por isso, os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Amém, queridos? Amados, havia promessa de Deus sobre o seu povo? Deus tinha o melhor para eles, sim ou não? Deus tinha ali a terra que mana leite e mel, tinha o melhor, tinha promessas de bênção sobre a vida do seu povo? Tinha ou não? Deus tinha isso, queridos, para a vida deles. E a gente vê que eles começaram ali na cidade de Jericó, começaram a conquistar. Mas depois o que é que aconteceu que essa unção foi comprometida? O que é que aconteceu, queridos? Nós vimos aqui nessa atitude de Acã, mas em resumo, Israel pecou. E essa unção, por causa do pecado, ela foi comprometida. E aqui a gente vê, queridos, o líder Josué vai lá se humilhar, rasga suas vestes, se coloca diante do Senhor e vai orar por causa disso. Vai orar ao Senhor. E algo que eu vejo tremendo aqui é o Senhor falou: por que você está aí prostrado, Josué? Israel pecou. Israel desobedeceu. Israel não fez aquilo, né, que era para fazer, por isso se tornou merecedor, né, da destruição. Por isso ele não consegue resistir aos seus inimigos, foge deles. Por quê? Porque havia pecado. E aí falou: vá, santifique o povo. Porque enquanto não fizer isso, nós vemos no texto aqui também, eles não conseguirão resistir aos seus inimigos. E aqui, queridos, eu quero terminar com vocês falando em último lugar sobre a restauração dessa unção de conquista. Amados, às vezes nós estamos sofrendo algumas coisas nas nossas vidas, e aqui eu quero que você receba essa palavra com muito carinho. E de repente, às vezes você orando e fazendo campanha e jejuando, mas queridos, aqui quando ele fala para Josué: por que você está prostrado? Israel pecou, violou, desobedeceu. E essa unção de conquista, querido, ela só é restaurada quando essa brecha, ela é fechada. Essa unção de conquista sobre as nossas vidas, para que a gente viva essas boas promessas, ela só é restaurada, queridos, quando a gente fecha a brecha. Quando há um arrependimento, quando a gente deixa os maus caminhos. Não adianta orarmos, queridos, simplesmente orarmos, jejuarmos, ou fazermos campanha, ou frequentar: Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, mas não tem fechado essa brecha. Efésios capítulo 4, verso 27 diz: não deis lugar ao diabo. Não é porque nós somos filhos, temos promessas, somos filhos, Deus nos ama, Deus tem o melhor, Deus tem uma vida plena e abundante para nós, mas o mundo espiritual, queridos, ele funciona de maneira legal. E na medida que nós damos abertura, nós damos legalidade para o inimigo, ele pode entrar e começar a causar destruição, porque há uma legalidade
legalidade. Agora, se você simplesmente orar, jejuar, buscar, fazer campanha, mas não conserta, não fecha essa brecha, né? O inimigo vai continuar tendo legalidade para destruir, para entrar ali e destruir. E a gente não vai conseguir resistir a essas investidas do inimigo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Amém, queridos? A restauração da unção, queridos, de conquista em nossas vidas, ela não se dá simplesmente com a oração, que é importantíssimo, mas nós precisamos fechar as brechas abertas, abandonar aquilo que nós sabemos que é pecado. Pode parecer algo tão simples, pastor, isso é óbvio. Mas deixa eu dizer algo para vocês, pode parecer algo simples, óbvio de estar falando para vocês, mas tem pessoas que têm buscado a Deus, tem buscado ter vitória, tem buscado orar a Deus, quer vitória dessa maneira, mas queridos, eles não fecham a brecha, sabem o que está errado, né? E não fecha a brecha. Um exemplo disso, algo tão simples, pessoas que estão aí buscando a Deus dia após dia, sabe que precisa perdoar, mas não perdoa. Sabe que precisa liberar perdão, isso é base, isso é fundamento. Se não perdoar, tampouco recebe o perdão de Deus sobre a sua vida. E há uma abertura nas nossas vidas, queridos, para que o inimigo esteja entrando ali causando destruição, porque não perdoa. E pode parecer bobagem que eu estou falando, mas às vezes crentes que estão dentro da igreja, conhecem isso, conhecem a palavra, ouve isso, mas não perdoa, não libera perdão. E às vezes tem coisas que está sofrendo na sua vida em diversas áreas, às vezes na saúde, às vezes em relacionamento, às vezes nas suas finanças, né, na sua vida profissional, e tem essa brecha aberta. E ele acha que às vezes não é a oração do pastor, uma oração de um ungido que vai vir aqui, não é o pastor Valdeir aqui que vai impor as mãos sobre a sua cabeça e tudo vai se resolver, não é você fazer uma campanha de 30 dias, se essa brecha não for fechada, queridos, a destruição vai continuar acontecendo. Não vai conseguir resistir ao seu inimigo, porque há uma brecha, uma legalidade que foi dada. Amém? Amados, mais uma vez, há uma unção à minha e à sua disposição. E Deus quer que nós venhamos viver cada uma das boas promessas que Ele tem para nós. Só que essa unção, ela pode ser comprometida à medida que nós não andamos na obediência que vem pela fé. Deus nos dá uma direção a seguir, né, direções que estão aqui de forma geral, mas Deus também fala coisas específicas com você, e à medida que a gente não anda nessa direção, queridos, nós deixamos, né, de ter essa unção de conquista sobre as nossas vidas, nós não ativamos ou comprometemos essa unção. Amém, amados? Um texto que a gente conhece muito bem, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o que é que diz lá? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Se o meu povo se humilhar e orar, que diz? Buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então é se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, mas deixar os seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Mas precisa haver o abandono, e esse texto aqui, queridos, é tão claro, fala, ó, Josué, não adianta só você ficar aí prostrado, há pecado no meio do povo. Enquanto isso não for consertado, não for tratado, Israel não vai conseguir resistir aos seus inimigos. Amém, queridos? Da mesma forma é para mim e para você, tem essa graça à nossa disposição, tem essa unção, esse poder de Deus à minha disposição e à sua. Mas, queridos, se tem coisas que nós precisamos consertar, ajustar, a gente precisa fechar essa brecha, né? Para que essa unção que está à nossa disposição esteja ativada e nós venhamos viver cada uma das boas promessas que Deus tem para mim e Deus tem para você. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Fica de pé por um instante. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia. E eu sei que o Senhor tem coisas preciosas para fazer em nossas vidas.
e através das nossas vidas. E o Senhor não só tem, o Senhor nos dá, tem à nossa disposição poder, Pai, graça, para que a gente venha viver e conquistar cada uma das boas promessas do Senhor. Eu sei que isso está à nossa disposição. O Senhor agora nos ajuda a se apropriar, a confiar, a crer. E as nossas atitudes, Pai, venham demonstrar essa confiança no Senhor. Nós venhamos andar direcionados, Pai, direcionados por aquilo que o Senhor nos falou, nos orientou, Pai. Porque sabemos que é a vontade do Senhor que nós venhamos viver cada uma das boas promessas do Senhor. Pai, agora em nome de Jesus, se porventura nessa caminhada, Pai, nós nos desviamos, nós desobedecemos, nós desprezamos a Tua direção, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Senhor, desperta o Teu povo, leva o Teu povo a um quebrantamento, a um arrependimento, a nos voltarmos para Ti de todo o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos servir ao Senhor apenas de palavras, nós não queremos servir ao Senhor, Pai, como uma religiosidade, mas, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos andar, Senhor, na direção do Senhor, uma direção que vem mediante aquilo que nós confiamos na Tua palavra e viver cada uma das boas promessas do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja agora ministrando ao coração dos meus irmãos, ministrando ao coração da Tua igreja, Pai. Senhor, se há algo que precisa ser ajustado, se há brechas que foram abertas, Espírito Santo, que o Senhor esteja agora nos mostrando, que o Senhor esteja, Senhor, falando ao nosso coração, Senhor, mostrando essas brechas, e que o Senhor nos ajude, Senhor, que elas venham ser fechadas, em nome de Jesus. E toda ação do inimigo das nossas almas que vem para nos destruir a nossa casa, destruir o Teu povo, a Tua igreja, Pai, não venha prevalecer, mas, Pai, que nós venhamos nos posicionar agora diante do Senhor, fechar essas brechas, Pai, em nome de Jesus, e a ação do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor, seja sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, assim eu peço um visitar do Senhor, do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, e nenhuma ação do inimigo, nenhuma condenação do inimigo prevaleça, Pai, pois já não há condenação, Pai, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, mas, Pai, que venha haver um conserto nesta manhã, que venha haver uma reparação nesta manhã, que venha haver um fechar de brechas nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, para que nós continuemos a avançar, para que nós continuemos a ter vitória, Pai, sobre os nossos inimigos, e a conquistar e a viver cada uma das boas promessas que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos ao Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos?